de onde eu vim para onde eu vou. Então, fale um pouco assim da sua infância, da sua origem, seus pais, seus avós, sua convivência na infância. O que você puder falar para a gente é importante. Uma dessas é difícil, né? Para onde a gente vai é difícil, mas o que já passou, né? Que já é história, a gente pode contar, sim. Eu sou gaúcho, nascido em Porto Alegre, criado em Porto Alegre, né? De uma família pequena, né? Porque pai, mãe e um irmão apenas mais velho, 2 anos do que eu. E a gente viveu sempre juntos, né? Meus pais, graças a Deus, ainda vivos. Meu pai com 84, minha mãe com 80 anos. Maravilha, bens a Deus. Né? E eu muito feliz por isso, né? Por esse presente ainda de tê-los ainda vivo. E o meu irmão que seguem lá em Porto Alegre. Eu que ganhei o mundo por conta do futebol. Comecei muito cedo no futebol. Comecei no futebol com 8 anos de idade, eu entrei no Grêmio, né? Na escolinha do Grêmio com 8 anos de idade e não saí mais. Né? Então, eu só saí do futebol dos campos aos 35 anos, quando eu encerrei a carreira. Que é o tempo médio, né, de um atleta de futebol. Né? Alguns, infelizmente, encerram antes, outros se estendem um pouquinho mais, mas 35 anos pode se considerar uma idade média aí. Infelizmente, a gente depende do nosso corpo. E a partir daí nem todo mundo consegue ter o mesmo desempenho, né? Mesmo para goleiro, Emerson? Goleiro costuma-se dizer que pode seguir um pouquinho mais, mas o treinamento de goleiro é bem pesado. Eu costumo dizer assim, qualquer atleta de alto rendimento, né, diz, esporte é saúde. Qualquer atleta de alto rendimento não é saúde, não, porque a gente exige do nosso corpo que vá no limite o tempo todo. Né? Então, quando você passa muito tempo fazendo isso, chega uma hora que o corpo reclama, né? O corpo grita. E aí é a hora que vai desacelerando. Até chegar o momento da aposentadoria, que é muito cedo ainda, né? Assim, com 35 anos, a gente está jovem ainda, podendo fazer um monte de coisa. Exatamente. E para quem teve sucesso na carreira de atleta, e, né, não só em conquistas, mas pôde fazer o seu pé de meia, né, financeiro, enquanto atleta, tá aí, tem ainda uma vida pela frente bastante grande aí para desfrutar, né? Mas nem todo mundo, não é a realidade de todos os atletas de futebol, infelizmente, né? Você falou que você começou com 8 anos, mas sua família era da zona rural ou era urbano? Como é que funcionava isso? Você teve que ficar distante da sua família? Não. Eu tive alguns, assim, perto do que eu já vivenciei, né? E vi de outros garotos, né? Que precisam sair muito cedo de perto dos pais quando moram no interior. Como eu nasci na capital e vivi na capital, né? Meus pais, sim, quando eram pequenos, eles nasceram no campo, mas próximo a Porto Alegre, num município chamado Viamão, que é 10 quilômetros de Viamão, é Grande Porto Alegre. Né? Mas eles, quando casaram, foram para Porto Alegre, e aí eu e meu irmão, a gente nasceu em Porto Alegre, e isso ajudou bastante a começar cedo no Grêmio, né? E minha família toda gremista, então eu fui influenciado, né? Eles que te empurraram. Meu pai gosta muito de futebol, meu tio é gremista doente, acompanha o Grêmio. Sorte sua também, que é um grande clube, né? Sim. E aí meu irmão entrou no Grêmio 1 ano antes de mim. Ele é 2 anos mais velho, ele entrou 1 ano antes de mim. Durante 1 ano eu acompanhei meus pais levarem meu irmão todo final de semana para jogar na escolinha, né? As competições que tinha. E eu fiquei 1 ano observando. Aí no ano seguinte eu pedi para entrar também, já como goleiro. Eu disse assim, mas eu quero ser goleiro. Já definiu isso. Na verdade, Jackson, eu nunca gostei assim de jogar futebol com os pés, de ficar correndo atrás da bola para lá e para cá. O que me fascina, e graças a Deus existe essa posição dentro do futebol, né? É o gol, né? É ser goleiro. Meu tesão dentro do futebol era ser goleiro, né? E aí eu já pedi, foi o que me fascinou, né? Eu não sei exatamente porquê, mas me fascinou e eu entrei já como goleiro com 8 anos. Nunca tentei mudar essa posição, que é muito comum quando a gente é garoto.
e nem sabe ainda direito o que quer da vida, nem muito onde... menos a posição que quer jogar dentro do futebol, né? Para saber onde se adapta melhor, isso você não teve, né? Não tive esse problema, não. E o seu irmão jogava em que posição? Jogava na linha? Pois é, meu irmão começou no gol, depois do gol ele foi pro ataque, ele foi até os 20 anos dentro do Grêmio, então ele cumpriu todas as etapas na divisão de base dentro do Grêmio, e ele era atacante, com relativo sucesso, porque chegou à seleção brasileira infantil, sub-15. Eu também, né? Depois dele, eu também fui convocado algumas vezes para a seleção de base. Mas ele, nos últimos 2 anos, naquela época, você ia até os 20 anos na base e depois que ia para o profissional, né? Ele, nos últimos 2 anos, não teve muito sucesso jogando e aí tentou... não subiu para o profissional do Grêmio, tentou em alguns clubes menores lá e não deu certo também, abandonou muito jogo. Com 21 ele já tinha abandonado, desistiu, né? Ele também gostava de uma farrinha, né? Sim. E a gente precisa, o futebol exige muito você abdicar de muita coisa, né? E são os melhores anos, né? A juventude, a adolescência. E ao mesmo tempo você precisa se cuidar, precisa se preservar, dormir cedo, né? Muitos garotos não conseguem equilibrar isso e... São tentados pela farra, né? Exato, né? Compreensível, mas acabam aí negligenciando o lado atleta. E aí as coisas não vão... Paga caro. Paga caro, exatamente. Caro, né? O sonho, né? Acaba o sonho não dando certo. Pode.